Olá, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os seus caminhos. Eu me chamo Vander Alves e esse é o nosso devocional de todos os dias. Seja muito bem-vindo ao canal. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações aí no sininho. Tem um botão inscrever-se, você toca nele e fica inscrito no canal. Aí você vai no sininho, tem o símbolo de um sino, onde você ativa as notificações, vai lá em todas para você receber cada alerta de um novo devocional, de um novo vídeo aqui no canal. Deixa o seu joinha, o seu gostei, porque isso nos ajuda a impulsionar o canal. E também peço a você que deixe o seu nome, o nome dos seus familiares, a causa pela qual você precisa de oração, de maneira breve, sem entrar em detalhes. Apenas coloque saúde, financeiro, familiar, e eu estarei orando continuamente pela sua vida, pelo seu pedido de oração. E a mensagem de hoje fala a respeito da ansiedade. E nós temos um remédio para a ansiedade. E este remédio, ele está na palavra de Deus. Há uma passagem, versículo que eu quero compartilhar com vocês, onde o próprio Jesus nos ensina a lidar com a ansiedade. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e no versículo 25 em diante, diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Aqui Jesus está falando e demonstrando o retrato de uma pessoa ansiosa, uma pessoa que vive preocupada como será o amanhã, como será daqui a pouco, sempre olhando para o futuro com preocupação. O que eu vou comer, o que eu vou vestir, o que será, como vai ser, onde isso vai dar? Essas são perguntas, entre outras, de uma pessoa ansiosa. E Jesus está dizendo, não vivam assim, não vivam dessa forma, não vivam dessa maneira. E ele fala o que é então que devemos fazer, o que uma pessoa que tem problemas com a ansiedade, ela deve fazer, como se comportar. E está no versículo seguinte: Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, ou procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Deixa eu fazer uma pausa aqui. O remédio para a ansiedade, Jesus leva a mim e a você, e levou os discípulos a contemplarem a natureza. Mas não é a natureza pela natureza, porque senão você vai pensar que a contemplação da natureza é uma terapia para a ansiedade. E não é isso. Jesus disse aqui, o que eu quero destacar para vocês, ele fala: observem as aves do céu, em um momento quando ele está tratando do que comer.
Num outro momento, quando ele está tratando do que vestir, ele fala: observem os lírios do campo. Um homem ocupado como Jesus, um homem que trabalhava tanto como Jesus, desde antes de raiar o dia, enquanto havia luz, enquanto o sol estava brilhando, ele estava trabalhando. Então, este mesmo homem, ele consegue encontrar tempo e chamar os seus discípulos e dizer para eles: vamos andar por aí, e vamos contemplar a natureza, e vamos observar os pássaros, e vamos observar as aves. Façam isso. Mas o detalhe que muita gente pode pensar ao ouvir o que eu estou dizendo aqui, e eu já ouvi pessoas ensinarem dessa forma, é que o remédio está na contemplação. Quer dizer então, seu bispo, que se eu sair, quando eu estou ansioso, eu for andar pelo campo, eu olhar para um passarinho, a ansiedade vai embora? Não é isso que Jesus está dizendo. Quer dizer, seu Wander, se eu andar por uma horta, por um, como se chama? Um horto, se eu andar por um bosque, se eu andar pela plantação de flores, pelo jardim, então isso vai me acalmar, isso é um remédio para a minha terapia, é uma terapia, é um remédio para a minha ansiedade. Não é a natureza com um fim nela mesma, não é a natureza que é medicinal, terapêutica, não é ela com um fim em si mesma. Aprenda isso, é aqui que está a chave dessa mensagem. A natureza é criação de Deus, portanto Deus é maior do que a natureza. A natureza é obra de Deus. Essa beleza que a gente vê ao contemplar o mar, ao contemplar o céu, contemplar os astros, contemplar os animais, contemplar a fauna, a flora, as flores, tudo isso, nós precisamos enxergar Deus nessas coisas. E é isso que Jesus está dizendo. Ele não disse: olhem para as aves, e a ave vai ter esse poder de tirar a sua ansiedade. Não é isso. Olhem para as flores, e as flores terão o poder de tirar a sua ansiedade. Não é isso. Mas Jesus está dizendo o seguinte: a natureza, seja a ave, seja a flor, está mandando uma mensagem. A natureza, como ela funciona, como ela é, como ela subsiste, está enviando a todos os homens uma mensagem. Há um Deus que sustenta tudo isso. Há um ser, o Criador de todas essas coisas, que mantém tudo em pleno funcionamento, o seu ciclo, o nascimento, a vida, a morte. Há um Deus cuidando de tudo isso. E se esse Deus cuida da natureza, cuida da sua criação, quanto mais Ele não vai fazer pelos homens, que é a coroa de toda a criação. E é isso que o homem é. O homem é a coroa de toda a criação. Deus criou as coisas para servir ao homem. Deus criou tudo, e quando tudo estava criado no seu devido lugar, e Deus viu que tudo era bom, só então Ele cria o homem e coloca neste cenário perfeito. Deus não criou o homem no meio do caos. A Bíblia diz que antes da criação era um caos, era caótico, havia trevas sobre a face do abismo, era o que tinha, escuridão e abismo de águas. E Deus não coloca o homem aí, vai lá no meio do caos. Agora eu vou mexer com as águas, dá licença aí, homem, vai lá para o canto, eu vou mexer aqui com as águas. E lá vai o homem, e Deus mexendo com a separação das águas. Agora eu vou criar a luz, eu vou criar a separação das luzes, enfim, e você dá licença de novo que eu estou aqui na minha obra. Não, o homem vem por último, depois que tudo está lindamente feito, perfeitamente criado. É só então que Deus coloca o homem nesse cenário maravilhoso. O homem é o que vem para ser servido de tudo isso que foi criado, para ser servido de toda a criação. Logo, o que mais importa para Deus não é a natureza. Não é que Deus não se importe com a natureza, claro que não, senão Ele não a faria tão perfeita, mas ela fez para atender ao homem, a necessidade do homem, a subsistência do homem.
Então o que Jesus está falando, observem as aves do céu. Ele não está dizendo olhar para as aves é terapêutico. Não é isso. Ele não está dizendo olhe para as flores e olhar para as flores será terapêutico. Não. Ele está dizendo olhe para a ave e pergunte para si mesmo como é que essa ave se sustenta. Ela não trabalha, ela não tem emprego. Lá em Provérbios vai dizer que a formiga não tem chefe. E a formiga, ela tem o seu sustento. Ela se abastece no verão para poder passar o inverno. É Deus que cuida de tudo. Então essa é a mensagem que a ave nos dá. Ao olhar para a ave, você verá Deus. E se Deus cuida tão bem de uma ave, o que é que Ele não vai fazer por você? Homem ansioso, mulher ansiosa. E se Deus cuida tão bem de uma flor ao ponto de vesti-la tão lindamente que os homens olham e se encantam, como é que não vai cuidar de você? E a flor linda está te enviando uma mensagem. Não são as cores que são terapêuticas, eu insisto nisso. Não é a beleza da flor que é terapêutica e cura a ansiedade. Mas quando você olha para a flor, ela está te enviando uma mensagem a respeito do Criador dessa flor, do seu Criador. Essa flor está dizendo o seguinte: eu fui vestida dessa forma, eu fui colorida desta forma, eu fui criada desta forma e eu sou só uma flor. Imagine você, obra-prima de Deus. Imagine você, a coroa da criação de Deus. Então a natureza nos manda uma mensagem. E a mensagem não é a respeito dela própria. Não é ela com um fim em si mesmo. Não é isso que Jesus está dizendo. Como eu já ouvi, contemple a natureza, contemple a árvore, contemple os pássaros, contemple os animais e isto vai te fazer bem. Mas se você olhar para a natureza com um fim em si mesma, não vai mudar nada para você. Porque quem sustenta essa natureza, quem estabeleceu ela, foi Deus, o Criador. Então, ao olhar para a natureza, procure entender a mensagem que ela está te enviando. E ela está dizendo ao Criador: eu sou obra deste Criador. A ave estará dizendo: eu sou obra desse Criador. A flor estará dizendo: eu sou obra desse Criador. E somos sustentados por Ele. E dirá para você também: você é obra desse Criador. E obra-prima, a obra mais importante. Então, descanse em Deus. Ao você olhar para a vida, ao você... Encontre tempo para isso. Encontre tempo para você contemplar a natureza. Encontre tempo para você tirar lições divinas da natureza. Não dela mesma, mas de Deus, através dela. E você vai ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus se importa com cada coisa, com cada detalhe. Eu vejo a natureza, eu fico deslumbrado. Eu tenho esse hábito, eu gosto de caminhar e eu caminho no meio do mato, é onde eu mais gosto de andar. Onde eu mais gosto de andar é no meio do mato. E eu me deslumbro, mas não é olhar para a natureza e deslumbrar-se com ela mesma, por ela mesma. O que me faz o coração se alegrar e ao mesmo tempo se humilhar e reconhecer a grandeza de Deus é enxergá-lo através da natureza. Eu vejo uma borboleta, eu vejo um bicho, eu vejo um animal silvestre, eu fico olhando para aquilo, eu me encanto. Mas não é pelo bicho em si, que já é lindo, mas é saber que Deus fez aquilo ali, Deus fez aquele bicho, Deus fez aquela espécie, Deus fez com que se reproduzissem. Tudo tem o dedo de Deus, a assinatura de Deus. Em toda a natureza está a assinatura de Deus.
E é isso que Jesus está dizendo. Eu vou ler aqui de novo para você. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, é aqui que está o ensinamento. O Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Então Jesus não interrompe ali. Observem as aves do céu, ponto. Não. Observem as aves dos céus. Elas não colhem, não semeiam, não ajuntam, elas não estão nesse processo de produção. Mas não falta comida para elas. Por quê? Porque o Pai está sustentando. Então o ensino de Jesus é extenso. Ele não falou, ó, vem cá, dá uma olhada na árvore. Passou ansiedade agora que você olhou? Está melhor agora que você olhou para a árvore? Não, não é isso. Não é um fim em si mesmo. Mas olhe para a ave. E essa ave está te mandando uma mensagem. Essa ave está gritando, bradando para você: ei, homem ansioso, existe um Deus cuidando de mim, ave. Quanto mais de você, Ele não cuidaria. E olhe pro aqui, ó, 28. Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, o homem mais rico, em toda a sua glória, sua pompa, se vestiu como qualquer um deles. Deus veste assim a erva do campo, que amanhã não existe, é lançada no fogo. Quanto mais, Deus não vai trazer para você a provisão do que você precisa. Então descanse o seu coração em Deus. Ele cuida de tudo, Ele está cuidando de tudo. Deus vai prover. Viva o hoje, viva o agora. Contemple os seus filhos, você que é pai, você que é mãe. Contemple o que você tem ao seu lado, a saúde que você tem, o sono que você tem, que você pode dormir. Contemple isso, desfrute disso. E o amanhã, ele não existe. Se Deus permitir, ele existirá. E Deus já está no amanhã. Deus já está lá. Você não, mas Ele já está lá. Então Ele se encarrega de tudo. Tá certo? Eu queria só fazer uma observação antes de encerrar o vídeo, porque talvez você me ouviu falar da natureza e que Deus está na natureza e diga: bispo, mas a natureza está toda destruída, então foi Deus quem fez isso. Há um aquecimento global, há desmatamento, há isso, há aquilo. Então Deus é o responsável por tudo isso? Não. Deus entregou a natureza para o homem cuidar dela e dela tirar o seu sustento, mas com responsabilidade. Deus disse para o homem dominar sobre as coisas criadas, mas entre dominar no sentido de tirar dela o necessário, extrair o que é preciso para uma comunidade, para as cidades, para a população, para polis quer dizer cidade. Deus não disse então que ele tinha autorização para destruir a natureza. A destruição não tem a ver com o homem, a destruição não tem a ver com Deus. A destruição tem a ver com o homem. O homem, por sua ganância, por sua cobiça desenfreada, aquilo que Deus deu para ele preservar e apenas tirar o necessário, o seu sustento, o homem foi lá e acabou com tudo, destruiu tudo, está destruindo. Então não é Deus o responsável disso, mas é a ambição do homem. Há uma outra palavra que diz: os céus são os céus do Senhor, a terra Ele entregou aos filhos dos homens. Eu te pergunto, onde é que está em ordem, onde é que está em desordem? O céu está em ordem, mas os céus são os céus do Senhor. A terra está em desordem, total desordem, mas a terra Deus entregou na mão dos filhos dos homens. Olha aí onde o homem põe a mão. Olha aí onde o homem tem autonomia para fazer alguma coisa. O que é que ele faz? Destrói, acaba com tudo. Mas enfim, o que eu queria falar para você é a respeito deste remédio para a ansiedade. Contemplar a criação e achar a provisão, o cuidado, o carinho de Deus através desse olhar para a natureza. Você usa a natureza como lente
Você olha para a natureza e através dela você vê Deus. Esse é o ensinamento. Você usa a criação como lente, não como remédio. Não é a natureza que é o remédio para a ansiedade, mas a natureza é uma lente que através dela você encontra Deus, enxerga Deus, e é esse Deus cuidadoso, provedor, que é o remédio para a ansiedade. Eu quero orar e orar especialmente por você que está passando por um quadro de ansiedade, um momento de ansiedade, está lidando com isso, quem sabe com muita dificuldade. Eu quero orar por você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por todos que me acompanham neste momento. Eu oro por essa pessoa em especial que está apresentando um quadro de ansiedade, sintomas de alguém que se encontra ansioso neste momento. Talvez a razão já foi detectada, foi a perda de um emprego, a perda de um familiar, de um ente querido. Talvez, meu pai, é uma crise econômica, talvez é um problema de saúde, uma crise familiar. Mas seja qual for a causa, o Senhor é o remédio e sempre será. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, toca na alma dessa pessoa e liberta ela de tudo isso, Pai. E que ela possa, através dessa mensagem, deste ensinamento que não é meu, é do Senhor Jesus, é do Mestre dos Mestres, que ela possa aprender com isso, meu Pai. Que o Senhor está cuidando de tudo, de tudo, de tudo. O Senhor trará o recurso, o Senhor trará a resposta, o Senhor trará a saída, o escape, a solução que ela tanto precisa. Ensina ela a descansar no Senhor, Pai. Porque quando olhamos para a natureza, vemos o Senhor cuidar destes seres, aves e flores, vegetais e animais, e ali está o Senhor cuidando de tudo. Quanto mais o Senhor não fará por ela, coroa da criação, a principal de todas as criações. Então que a partir de agora ela sinta paz na sua alma, que a partir de agora ela se tranquilize, que a partir de agora no Senhor ela encontre o remédio para toda ansiedade. Eu entrego tudo e todos nas mãos do Senhor. Essa pessoa que deixou o seu nome, essa pessoa que escreveu aqui no comentário o seu pedido de oração, que ela seja visitada pelo Senhor, que ela seja tocada pelo Teu poder, que ela seja abençoada em nome de Jesus. Amém. Receba então o toque de Deus aí na sua vida onde você está. Eu espero que você tenha aprendido com esta lição do Senhor Jesus. E eu espero você num próximo vídeo, no próximo devocional. Se você considera importante, relevante o conteúdo dessa mensagem, compartilhe, envie para muitas pessoas, o máximo que você puder, e você vai ajudá-las também com esta mensagem, com esta oração. Deus te abençoe. Até o próximo devocional.